Salve, salve, galera. Uma boa noite para nós. Estamos aqui em mais uma Ideia Quente, quarta-feira, Ocupação Cultural Matheus Santos. Hoje, dia 1º, mobilização nacional, greve dos entregadores de aplicativo no Brasil inteiro. E não poderia ser diferente, então a gente vai falar um pouco sobre esse tema hoje. A gente está aqui com o Douglas Fontes e com o Rogério Rai, duas pessoas que já tiveram experiências fazendo entregas. O Rogério já trampou com entregas de aplicativos, o Douglas trampou uma cota atrás. E a ideia é a gente fazer um compartilhamento de experiências, pensar um pouco aí nessa mobilização e como que a gente pode contribuir um pouco nesse debate. Então, eu queria começar com o Douglas, que ele se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente da experiência que ele teve com entregas, e aí depois a gente passa para o Rogério. Fechou? Beleza. Salve, boa noite. Bom, como ele falou, eu sou o Douglas e queria agradecer aí pelo convite, espero poder contribuir de alguma forma aí para o debate. O meu rolê com a moto, assim, começou muito cedo. Eu comecei a trampar de moto com 17 anos, antes mesmo de ter habilitação, aí trampei entregando pizza, depois trampei em empresa de motoboy mesmo, que a gente chamava de esporádico, né? Que você pega serviços por demanda, e trabalhei contratado através dessa empresa, prestando serviço para uma outra empresa. Massa, quer falar agora? Sou Rogério Rai. Queria agradecer também aí a galera da Ocupa, que tem feito um trampo muito legal aí nessa época maluca de pandemia. E eu trampei no final de 2018, né? E trampei com os aplicativos que estão aí rolando, e fui para 2019 e entreguei na região que estava bombando, que era no centro, e é isso, né? Tipo, tive a experiência de rodar e ver na prática aí como funciona essa loucura dos apps. Massa. A ideia de ter vocês dois aqui era que a gente pudesse até traçar um paralelo, inclusive histórico, temporal, né, de como que eram as condições de trabalho, né, um tempo atrás, em relação aos motoboys, principalmente, que faziam entregas, e como que está a situação hoje, nessa situação com os aplicativos. Então, eu queria que você falasse um pouco, Douglas, como que era para você. Você trampava CLT, tinha um contrato com a empresa, como que eram as suas condições, como que era até a remuneração mesmo desse trampo no tempo que você trampou. E aí depois a gente fazer esse paralelo com a experiência do Rogério. Massa. Cara, acho que o lance que eu consigo ver, sei lá, fazer um paralelo com o que acontece hoje, a fragilidade que a gente chega, né, para trabalhar, né? Do rolê que eu vim, assim, não consegui emprego, né? Tinha aquela fase de se alistar, isso já tem quase 20 anos, ando de moto há 20 anos, trabalhei acho que 6 anos de moto, e nessa fase acho que tinha uma recepção muito calorosa, né, para você começar a trabalhar, né? Então eu vinha de uma série de não, só conseguia trabalho como orelha seca, na feira, enfim, fazendo tudo sem nenhum vínculo empregatício. E a moto foi um rolê que, assim, me acolheu, saca? Então foi muito fácil entrar, né, nesse mercado, e me deu também um pouco de empoderamento mesmo, de sentir que eu podia, sabe, construir algo, de ganhar dinheiro e tudo mais. Eu acho que isso, o aplicativo, de certa forma, hoje, a galera entra com muita facilidade, né? Então, quando eu comecei a trabalhar de moto, foi isso, né? Então, eu falei, pô, no rolê que eu tô aqui, sem educação, sem nada, com muita luta, consegui financiar uma moto, e aí comecei a trampar de moto, né? E aí comecei na pizzaria, fui levantando uma grana, e o lance com a pizzaria era, tipo, não tinha, né, o rolê do aplicativo, era, tipo, panfletagem e tal, e era vínculo zero, né?
Esse foi um cenário assim que não dava nem muito, na época não sentia, não tinha nem consciência para poder reclamar de alguma coisa, porque você tinha um emprego, né? E isso é uma linha que hoje eu vejo que é muito perigosa. Na pizzaria tinha uma parada que acontecia que você não podia entrar por determinados lugares. Você tinha o espaço ali que você pegava a pizza e ia andar. E aí, nesse rolê, era vínculo zero, tinha muito roubo, né, de pizza e tudo, os caras tomavam, às vezes na mão grande mesmo, e aí você tinha que pagar a pizza e tudo mais. Depois desse rolê, eu fui para uma empresa de motoboy fazer o esporádico, que aí, nesse tempo, também comecei a trabalhar, assim, peguei o cara na emoção, tipo, precisando de moto para entregar. E cheguei, era menor, não tinha habilitação ainda, eu cheguei, fui lá conversar, falei que eu estava tirando a habilitação e tudo mais. E aí o cara estava sem motoqueiro na hora, meio que por sorte, assim, eu já estava até indo embora, o cara recebeu uma ligação e falou, não, preciso, vem trampar aqui, você sabe chegar eu lembro até hoje, foi na Alexandre Dumas, em Santo Amaro. E eu falei, não, dou um jeito e tal. E já comecei a trampar, sem habilitação, sem nada. E aí, assim que eu consegui arrumar toda essa documentação, tudo, entrei. Tipo, eu tinha o único benefício que eu tinha, que eu lembro da época, era o seguro de vida. A única coisa. O restante era, tipo, você pegava a minuta, fazia o trampo e recebia. Devo ter ficado assim... Por volta de 1 ano, aí consegui o meu primeiro contrato em uma agência que prestava serviço para uma agência de empregos e era meio período. Aí eu ficava meio período, que já tinha, aí eu consegui o contrato, mas ainda não era CLT, eu só tinha um acordo com a empresa de motoboy. Aí trabalhei aí também mais uns 4 meses, 4 ou 5 meses, aí consegui um contrato que me rendeu o CLT. Que era uma exigência da empresa que a gente prestava serviço, né? Era uma empresa grande, era, na verdade, uma indústria. E aí foi onde eu consegui o CLT, que foi, assim, tinha uma remuneração que, para a época, e para todo esse rolê que eu vinha, de não conseguir emprego, de não ter estrutura, né, para arrumar um outro tipo de trabalho, eu vinha meio que feliz até nesse rolê, né? E a grana que eu ganhava para a época era uma coisa que eu considerava até muito, assim, né? Que é, como eu disse antes, um rolê bem perigoso, assim, de se falar. Acho que foi mais ou menos isso, né? Deu para meio que uma linha do tempo, isso aí já aconteceu, já faz um bom tempo. Pode crer, mano, da hora. Quer falar agora, Rogério? Você consegue enxergar aí semelhanças, diferenças? Como que foi para você esse trampo de entregas? Então, comecei lá no final de 2018, como eu estava falando, e aí eu tinha começado na Uber, né? Então, tipo, esse lance da barreira, né? Não precisa de currículo, não precisa você precisa só da bike e seu corpo para estar lá, né? E aí eu entrei, fui começar a fazer as entregas, comecei fazendo uma região que era ali para região mais central, e logo percebi que ganhava muito pouco, né? Pelo menos naquele aplicativo. E em pleno 2018, que era o ano que estava mais bombando por conta que tinha menos entregadores. Então, era para render mais. Aí eu fui para um aplicativo que era o Rappi, que vendia uma história de que era um pouco mais descolado, e aí tem uma questão, por exemplo, de ganhar um pouco mais e ter umas formas de entregas diferentes, como você ir na farmácia. Então, você acha que você vai receber um pouco mais para isso, e de fato você recebe, só que você gasta mais tempo, né? E aí logo percebi que não era esse valor. Eu lembro que é como fosse a primeira reunião que você precisa para entrar, né? Diferente da Uber, e marcaram que era R$6, 6 alguma coisa para ganhar, e no final de semana, num domingo, para ter o máximo de entregadores, seria 9,10. Mas no primeiro mês eu já percebi que não era assim, né? Tipo, recebia menos, e aí fui questionar, eles me disseram assim, faz o seguinte, o que está combinado era 5,10, não faz essas entregas. Aí, quando eu fui ver, eles
me bloquearam, né? E aí eu tive que ir lá, conversar, e aí eles disseram, é o seguinte, é isso, né? Então, aquela premissa que começa lá com se é empreendedorismo e precarização, se eu não defino nem o frete, então não é empreendedorismo, né? Tipo, não tem como ser se eu não defino o frete, se eu não decido se eu quero ou não fazer as entregas, né? Aí, no final, talvez no final de 2018 ou começo de 2019, eu entro no iFood, que ele tinha aberto para entregadores de bicicleta, e aí eu entrei logo no começo, e no primeiro mês tinha bombado muito, né? E aí começa uma coisa interessante, que é tipo, você começa a ganhar mais que os outros aplicativos, mas naquele ritmo, rotina de gamificação, então você tem aquela coisa de, a cada 3 entregas você recebe R$90, eu acho que acredito que não, ou 90 não, 50 de dia, e a cada 4 entregas à noite você recebia 90, mas as entregas, aquela coisa de gamificação, que você quer chegar nesse valor, então aumenta o risco, você começa a entregar, com a bicicleta você vai pela calçada, você vai pondo até sua vida em risco, né? E depois eu sofri um acidente, não bati num poste, né? E aí eu tive que, por outros motivos também, ficar afastado um tempo, e aí que eu comecei também ver tipo, que era meio... quando eu voltei de novo, depois desses 10 dias, 15 que eu fiquei afastado, já tinha mudado todo o cenário, né? Muito rápido como muda as coisas, né? Aí o iFood tinha feito um hub, que era... Ele tirou dos entregadores as entregas a mais e colocou, meio que obrigando, né? Você trabalhar em restaurantes fixos, né? E aí eu tinha... uma coisa que era quase um privilégio, né, que minha ex-namorada, minha ex-companheira morava na Barra Funda, então eu deixava a bicicleta lá, me alimentava lá, mas tinha gente que vinha da Zona Leste, tinha gente que vinha de Embu das Artes, né? Então, tipo, os aplicativos respondendo, eu acho que você não é empreendedorismo, você não é um empreendedor, você é um trabalho muito precarizado, né? Pode crer, mano. A gente começou aqui, para quem não entendeu aí, o Rogério já se adiantou, que a gente partiu dessa conversa aqui da ideia de falar sobre esses aplicativos de entrega, pensando neles como empreendedorismo ou precarização do trabalho, né? E quando a gente fala do empreendedorismo é porque é uma narrativa que se coloca mesmo, tem muita gente que começa a trampar, e aí acho que vem muito até num termo que a maior galera tá usando aí de vez em quando, que é a uberização, né? Tipo, que aí você acha que por conta de você não ter um chefe, que então você é um empreendedor, que você vai fazer seu próprio horário, que você vai conseguir o tanto que você trabalhar, o tanto que você vai receber, então sua remuneração vai estar diretamente, só vai depender de você, tá ligado? Não, só depende de mim agora o tanto de dinheiro que eu vou ganhar, tá ligado? Então essa é uma narrativa que veio muito forte. Acho que agora talvez cada dia que passa ela esteja um pouco mais se esgotando, né? A galera tá vendo, e acho que hoje o tamanho das manifestações que a gente viu pelo Brasil inteiro, mano, eu vi aqui em São Paulo um vídeo da Consolação, o bagulho tava tomado, e acho que em várias outras cidades também teve muita galera na rua hoje. Inclusive, a gente pede também hoje, quem ainda está em casa agora, não peça hoje por aplicativos. Hoje é uma paralisação nacional mega importante. Queria ouvir um pouco do Dorô sobre essa questão, mano. Como que você enxerga isso? Acho que é até legal para a gente ter vários pontos de vista sobre essa pergunta, né? Que, por um lado, a gente vê esses trabalhadores exigindo melhores condições de trabalho, mesmo na sua época já não era algo tipo tão suave assim, né, mano? Você trouxe aí tipo toda uma caminhada até você conseguir chegar num momento um pouco mais de estabilidade, mas ao mesmo tempo a gente está falando de muitas vezes uma galera que não tem muitas opções, né, mano? Ninguém às vezes está trampando nisso também porque quer ou porque gosta, enfim. Como que você vê isso, mano? Mano, uma parada muito louca, assim, porque suave, de fato, não era, assim, suave não era mesmo, mas acho que tem uma parada que eu vejo, assim, talvez eu não consiga expressar bem, mas a fragilidade que a pessoa está no momento que ela se propõe a esse trabalho. Talvez isso
não capacite ela para enxergar todo esse ecossistema, né? Então, assim, tipo, como eu comentei antes, na época eu achava que tava o máximo, porque eu não tinha consciência de nada, mas ele estava falando ali do horário de almoço e tudo. Eu estava lembrando, cara, cansei de almoçar tipo, embaixo do viaduto, assim, saca? Levava a marmitinha, ia para fazer tudo, e aí como, tipo, a gente está aqui, né, no extremo leste, ia fazer entrega na Zona Sul e tudo, e aí já queria resolver logo tudo para só voltar e ir para casa e economizar gasolina, enfim. E aí levava a marmitinha e comia na rua. Então, assim, eu acredito na construção do ser, assim, para entender o que lhe é de direito mesmo, saca? Então, eu não sei se eu estou viajando muito, assim, mas eu estou falando a real, assim, o que eu sentia, né? Que tipo, eu vejo uma galera hoje até falando, pô, não vou parar. Tem uma outra galera falando assim, pô, não quer passar por isso, é só não me entregar e tal. Eu acho que é um lugar que você falar para a pessoa, não vai entregar, se você não acredita na filosofia do aplicativo e tudo mais, é só você não entregar, que tá tudo certo. Eu acho que não é bem por aí que a coisa funciona, né? Porque para quem está ali, talvez não enxergue todo esse ecossistema, né? Só veja como, pô, não, preciso colocar comida dentro de casa, preciso ganhar dinheiro, seja lá para que for, às vezes só preciso ter renda. Então, suave não foi antes, eu acho que não está agora. Talvez, assim, eu acho que na fase que eu peguei a CLT, tipo, me proporcionou outras coisas, como os direitos trabalhistas, né, férias e etc. Mas não era tão fácil assim, não. Essa coisa, acho que até o movimento, né, essa parada da liberdade, tudo que começa muito lindo, né? Hoje a gente fala em empreendedorismo, né? Na minha época era essa coisa de não ter o chefe, mas era tipo, não, mano, não tem ninguém no meu pé, ninguém me cobrando. Então era essa coisa da liberdade, né? Que assim, você tá ali na rua, não tem ninguém pegando no seu pé, entre aspas, né? Que é uma narrativa, inclusive, que hoje os aplicativos vendem muito, né? Tipo, não tem ninguém te enchendo o saco e tal. Mas a gente estava trocando ideia agora há pouco e aí estava falando que não é bem assim, né, mano? Você estava falando aí de algumas regras que às vezes a galera coloca para você poder fazer as entregas em um determinado território da cidade, ou que às vezes a galera te ligava do nada, tá ligado? Você nem estava rodando no aplicativo. Como que você vê isso, mano? Então, eles usam essa ideia, né, que você tem uma liberdade de trabalho, né? Você trabalha quantas horas você quiser, né? E você tem essa liberdade que não é real, né? Porque se você, por exemplo, sabe que você pegar uma entrega, por exemplo, né? E você decidir que não quer fazer ela, você não pode fazer isso, porque se você deixa de atender uma entrega, você tem um número que cai, então você não vai poder pegar as entregas, né? Então, se você recusar demais, tirando na época a Uber, você podia recusar quantas vezes quiser. Na Uber, ela falava assim, você quer ficar online ou não? A Rappi, ela te bloqueava se você ficasse alguns momentos sem aceitar, porque você vê quantos quilômetros e, você está 4 horas entregando, você não quer sair do começo da Augusta para ir lá para o outro lado da Augusta buscar um produto para entregar, sei lá, em Higienópolis, né? Então, você não tem tanta essa liberdade. E se você tem que receber, sei lá, você quer receber um valor, sei lá, você põe X que quer receber 60, você tem que trabalhar tantas horas. Então, não é tantas horas essa liberdade toda, né? E o caso que você tinha comentado foi na James, né? A James, eu estava morando numa região que estava tocando o pedido, né? E aí, tipo, eu não estava com o aplicativo ligado. E a James tem uma forma diferente, que é os maestros, que são umas pessoas que são das centrais, e de repente o cara me liga e fala, tem uma entrega para você na sua tela. Eu falei, não, mas eu nem estou com o aplicativo ligado.
Então, que liberdade que você tem, né? Tipo, é muito louco isso, né? E fica aí esse questionamento e a reflexão, né? Tipo, de que não é tão uma liberdade, né? Só para fazer um comentário aí no que o Rogério falou, na minha época, a gente quando fazia esporádico, que é o mesmo esquema, né? Só que alguém ligava lá na agência, na empresa que oferecia o serviço de motoboy, e aí passava o trabalho, a gente ia, retirava o trabalho e ia fazer. Uma coisa que acontecia é que, por exemplo, para ir daqui em Santo Amaro, a gente já tinha meio que um acordo ali entre a galera, assim, os motoboys ali, para tipo, daqui lá é no mínimo 3 horas. Aí na época, se eu não me engano, a empresa de motoboy cobrava acho que R$12, a gente ganhava 5 ou 6 reais, 5,50, 6 reais a hora. E aí a gente falou, não, ali é no mínimo 3 horas. E aí, nesse esquema, a gente já podia pegar um outro trabalho e ir. E aí a gente ia, sempre falar, pô, não, enrolou lá e tal, deu 4 horas de trabalho. Aí você volta, né, apresenta a minuta ali para o cliente, ele assina e tal. Só que ele não está te monitorando, né? Você poderia fazer outras coisas, né? Então, hoje não tem nem essa liberdade, né? Porque você vai entregar, o cara que contratou o seu serviço vai olhar lá no aplicativo. Pô, onde esse maluco tá? Pô, mas peraí, por que esse cara saiu da rota? Saca? Naquela época tinha essa... sei lá, não sei se dá para chamar de liberdade, mas pelo menos não tinha esse monitoramento que a gente tem hoje, né? Não só no aplicativo, mas em tudo, né? Mas é uma parada que você não consegue nem sair da sua rota para fazer, digamos, um outro trabalho extra ali no meio do caminho, né? Eu já fiz a infelicidade de pegar em aplicativos diferentes 2 entregas, né? E ao mesmo tempo, né? E aí isso é uma coisa que, tipo assim, te desgasta muito, porque eu lembro que eu tinha pegado na região central, só que a entrega era do outro lado e a pessoa vê na onde você está entregando. Então ela te manda mensagem, né? E fala, meu, e aí? Você está indo ao contrário, e aí você não responde, aí liga a galera que é do chat lá, falando, e aí, onde você está, que já sabe que você está fora da rota, e vem essa cobrança. E, na real, você quer ganhar por hora um pouco mais, né? Porque é isso, né? Você ganha por entrega, né? Então, tipo, se não tocar dentro de 1 hora, que eu acho que é o que está acontecendo mais agora, porque, pela lógica, o desemprego está maior e muito mais pessoas na rua. Muito mais pessoas na rua, o aplicativo é maravilhoso, né? Mas para quem entregando, o cara não consegue fazer 3 entregas por hora, né? Já era difícil fazer 3 entregas por hora naquela época. E é legal falar isso, né? Vocês dois estão trazendo experiências aqui que já são até antes desse contexto da pandemia, né, mano? Bem antes. O Rogério também foi antes. E até entender um pouco como que essa situação de estar todo mundo em casa, né, transformou subiu o grau de importância, né, dos entregadores, né? Se em tese, tipo, uma galera está isolada em casa e como isso afetou. Eu não tinha pensado por esse lado. Para mim, tipo, os trampos estavam aumentando, tá ligado? Para a galera de entregadores. Mas eu não tinha pensado nisso. Uma galera perdeu o emprego e foi pro aplicativo. Então, na verdade, está mais difícil ainda. Sim, total. Eu também acho que eu não vi nenhuma pesquisa por agora, mas em 2019 foi isso, né? Tipo, começo de 2019, os aplicativos começaram não dar mais essas bonificações, essas gamificações, porque chegou uma hora que já tinha bastante gente e muita gente entregando, quer dizer que o algoritmo vai dividir mais para as pessoas e você deixa de ganhar, né? E tem um estudo, se não me engano, da Aliança que mostrava, né, que é importante dizer que o perfil do entregador, 70% dos entregadores é negro, né? A gente já começa por aí. O outro perfil também que mostra isso é que, tipo, a galera trabalha muito e não ganha R$900, sabe? Tipo, ou ganha R$900. Então, é uma precarização bem difícil e no momento de crise, que, pô, um monte de gente perdeu o trampo, não a facilidade, mas você tendo uma bicicleta e tendo uma mochila, dá para você levantar uma grana, fica com essa questão, né, de sair. E é isso, os entregadores estão levando literalmente um peso na mochila, que é a questão da pandemia, né, A gente sabe que é isso, né? E você tinha falado no começo sobre
as questões, o que a gente pensa sobre as questões da greve, a galera da greve está pedindo o mínimo que é os direitos trabalhistas, sabe? Tipo, quando, se caso morrer, ter o direito no seguro de vida, tudo que garante pela CLT e que a gente sabe que esses aplicativos usam a justificativa que são tecnologia e não empresa para não garantir o mínimo, né? Pode crer. Você comentou... Putz, perdi aqui, mano. Esqueci. Não, suave, Pode falar, mano. lembrar aqui. Mudando um pouquinho aqui, mano, o Rogério chegou a compartilhar, nem sei se você chegou a assistir, um vídeo da Gláucia Pereira, uma mina que trampa com dados sobre mobilidade urbana, né, mano? E aí eu assisti alguns vídeos que você falou, achei que ela trouxe algumas coisas bem legais pra gente refletir, né? Uma das coisas que ela falou que eu achei massa foi a questão de como esses aplicativos impactam na questão dos negócios locais e da própria forma que a gente se relaciona com o nosso território, tá ligado? Então, se a gente pensar, sei lá, uns 10 anos atrás, se eu queria pedir uma pizza na minha casa, eu sabia onde era a pizzaria, tipo, às vezes já tinha uma relação, tá ligado, com aquela pizzaria, pedia sempre, eu sabia quem eram aquelas pessoas, né, que estavam por trás daquilo. Um aplicativo hoje, ele vem para, tipo, diluir tudo isso, né, toda essa relação. A gente, às vezes, está pedindo uma coisa e não sabe nem onde fica, tá ligado? Então, eu achei esse comentário dela, tipo, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mano, como que os aplicativos de entrega, para além de toda essa precarização dos trabalhadores, que nesse momento são os trabalhadores, talvez, uma das categorias mais essenciais, que mais deveriam estar sendo assistidas, tanto do ponto de vista do trabalho deles, mas da saúde, né, porque são os profissionais que mais estão em risco, rodando todos os dias na rua. Mas, para além disso, tem vários outros impactos que a gente percebe desses aplicativos, né, mano? Um desses impactos, pensando nessa questão de território, né? Hoje parece que a gente está... estava até falando mais cedo, né, mano? A galera que fica em casa e simplesmente consegue pedir qualquer coisa por aplicativo. A pessoa não precisa... Ela já vivia o isolamento social antes da pandemia, né? Ela não precisa sair de casa para nada, né, mano? Galera que pede tudo em casa. Inclusive, a gente pensar a aplicação dessas tecnologias para outros setores, né? Para além da comida, mas... O tanto de coisa que a galera hoje tem essa facilidade de pedir, como que vocês enxergam isso, mano? Vocês veem uma coisa preocupante? Ou é uma coisa massa? Tipo, não, da hora, agora a gente vai conseguir, enfim, ter várias facilidades. Mano, só perguntar para o Rogério, que eu tinha esquecido, nessa coisa, você falou desse volume de procura, né, da galera entrando no aplicativo, eu lembrei que, na época que eu trabalhava, rolou um esquema que você tinha que fazer um curso, eu tenho até hoje lá o certificado lá de moto não sei o que lá, enfim, você tinha que ter você fazer um curso que te meio que autorizava, aí teve um rolê de colocar placa vermelha na moto e tal, eu peguei o finzinho disso, eu fiz o curso e tal, para tipo, continuar, curso de motofrete, alguma coisa assim. E aí, tipo, de certa forma, tinha uma galera que era muito, foda, ter que colocar uma grana que a gente pagava, né, para fazer esse curso. E uma outra galera que falava, não, vai ser legal porque não é qualquer um que entra, né, nesse rolê, né. Tem alguma coisa, rolou alguma parada, assim, parecida, assim, com os aplicativos? Então, quando eu fazia em 2018, 2019, a RAP era a única que tinha meio que uma barreira maior que as outras, né. A James também. Mas é isso, né? Esses trampos eu acho que bombaram muito porque não tinha uma barreira, né? Normalmente, quando você vai procurar um trampo, você é indicado. Já começa por aí, ou você tem um currículo e depois passa por uma entrevista e depois passa por uma dinâmica. Esses não, né? Você acaba indo direto. A RAP tinha um lance que era assim, você precisa passar por uma avaliação de documento e depois avaliar, você fazer uma espécie de conhecimento da RAP, né? Você conhece assim as coisas e tal. Então, basicamente, não tem, né, mano? É por isso que eu acho que tem um lance de adesão rápida, porque você não tem uma barreira, né? Para você entrar, né? Tipo, você precisa comprar, isso é importante dizer, você tem que comprar a mochila, que é vendida por quem? Pelo aplicativo, né? O aplicativo vende aquilo ou você compra em outros lugares, né? E para você usar um logo enorme da marca, ou seja, que não foi pago por eles, né? Normalmente são restaurantes ou outros lugares que
vendem, né? Tipo, tem umas promoções, uns programas que eles entregam e tal, mas basicamente não, mano. Ou basicamente não tem uma barreira, né? Você não precisa fazer um curso e tal. Nenhum tipo de treinamento, nada. Sim. Mas foda, essa parada da mochila, né? Que você tá fazendo uma publicidade ali, né, cara? E você tem que pagar, desconta 2 vezes. Você paga a bolsa para fazer a propaganda, né? Inclusive, mano, você estava falando também esse rolê da propaganda, que agora, durante a pandemia, essas empresas, várias delas se comprometeram a garantir essas condições de higiene, de saúde, de fazer higienização, tipo a Uber, né? Você leva o carro e eles fazem a higienização. E aí estava falando sobre uma pesquisa, né, mano, que uma galera que trabalha nesses aplicativos não viu isso acontecer, não. Então, eu vi, eu não vou saber citar da onde que é, realmente não vou lembrar agora, mas parece que 57% esse movimento que você vê na televisão, na internet, dizendo que a gente estamos fazendo, 57% diz que não chegou, né? Tipo, esse movimento todo para os entregadores, 57% diz que não aconteceu, né, mano? Eu não sei, eu não lembro na onde que a fonte que eu vi o nome da fonte, mas tem esse dado mesmo, cara. Você acha que por não ter essa um pré-requisito para entrar e tudo mais, como é que você sentiu assim esse lance de que é uma renda alternativa, saca? Porque assim, na minha época tem a galera que tá ali, os motoca que estão no corre 1000 anos ali, aí tem dois contratos e tal, então tocando a vida, né? Que vivem disso mesmo. Teve uma adesão, assim, em algum momento você percebeu que, sei lá, o cara que é contador no horário comercial ia fazer entrega à noite? Mano, eu cheguei a ver uma galera que, tipo, e eles nunca ficavam muito tempo, né? Então, tipo assim, tinha gente que trampava e fazia como renda extra, mas a gente tem que entender que é o seguinte, mano, esse lance de bike, você tem que ter, exige do seu corpo, sabe? Tipo assim, eu vi até um mano falando que tipo é isso, né? A pessoa nunca pedalou de verdade e aí chega lá, vai enfrentar 2 horas, 3 horas de às vezes de pedal e, sei lá, você começa no começo da Augusta e vai até o outro lado da Augusta buscar e você tem tempo para fazer isso, né? Então, essas pessoas não ficam muito, mas elas testam isso, né? Tipo, fazer uma renda extra. Mas não é a grande maioria, porque é a renda da pessoa, sabe? E eu sempre falo da questão da alimentação, né, mano? Então, tipo, você pensa num cara que vem lá da Zona Sul, lá do Jardim Ângela, do Capão Redondo que tinha, eu não fazia isso, tipo, como eu disse, eu tinha, às vezes a minha ex-companheira, tipo, eu dormia na casa dela, então que era mais perto, eu deixava a bike lá, né? Que então eu vinha da Zona Leste, pegava o busão, mas tem gente que vem pedalando do Capão Redondo, do Itaim Paulista. E aí a gente tem que pensar na alimentação desse cara, sabe? Tipo, dessa pessoa que está indo. Porque ele já chega lá com 30 quilômetros, vai fazer 50 e não come, tá ligado? E aí, quando tem aquela coisa que eu acho que já ouviram falar de roubo de comida, sabe? Eu não tô... mas se o cara não comeu o dia todo... Teve um lance no iFood que eu achava absurdo, que eles mudaram para esse hub e a gente não estava fazendo R$50 o dia, né? Em 2019. Aí eles jogaram, porque eles iam apertar você para ficar no hub, né? Aí você fica no hub, você ganha um valor e ganhava uma marmita. Uma marmita que para quem pedalou... E o moleque que, sei lá, veio do Capão Redondo e chegava na Barra Funda, ele ficava lá trampando, depois ele ficava até às 8, 9 da noite trampando ainda. De repente, o cara tá sem comer, sem se alimentar. Diferente de algumas profissões, mano, é a energia do cara a comida. Você entendeu? A gente está falando da saúde do cara, tá ligado? E a gente sabe que esse modelo, tipo, que lembra muito o modelo americano, de você ficar trampando sem registro, sem nada. Véi, você cair doente, 15 dias você não vai receber desses aplicativos. É importante dizer que essa greve também é dos apps, mano. Os entregadores, existem cooperativas e outros lugares que até dão um suporte maior, mas os apps, mano, dificilmente eles se preocupam com a vida dessa pessoa que está pedalando, sei lá, 2 anos agora, que pode ter o resultado lá na frente de um problema de saúde, sabe? Pode crer, mano. Para além disso ainda, mano, de todo esse contexto que você traz, né, dessa falta de cuidado mesmo, né, dos aplicativos meio que estão nem aí para essa galera para
para os entregadores em si, ainda tem uma questão que a gente estava conversando aqui antes também, que é sobre a questão dos dados, né, mano? Que dados que a gente fornece para esses aplicativos e que segurança esses dados têm, tá ligado? E o que é feito com esses dados, na verdade, né? Eu mesmo, por exemplo, tipo, já usei iFood, Rappi acho que eu nunca usei. Mas eu não faço ideia, tipo, se, por exemplo, o iFood, na hora que eu entro lá e coloco os termos de permissão, tipo, se eles podem vender meus dados, se eles podem... O que eles podem fazer com meus dados, tá ligado? O Doro é um pouco mais da área de TI também. Como que você vê isso, mano? Acho que eu não cheguei a comentar aqui na live, né, que a gente estava conversando antes. E também, bom, a gente se conhece, não é um segredo que depois desse rolê de moto, eu acabei entrando na área de tecnologia e tal. E hoje eu sou o cara que desenvolve o app, né? Pode crer. E assim, como eu comentei antes que a gente estava conversando, essa é um rolê que é obscuro, né, cara? Que você assim, você não sabe de fato o que está acontecendo, né? Tipo, a Google Play, a Apple Store, a Apple Store dizem que um pouco mais, faz uma verificação num nível mais baixo, assim, de dar até uma olhada no código e tal. A Google Play eu não sei como funciona, assim, se tem esse aprofundamento. Mas tem muita coisa no código ali, cara, que você não sabe o que está acontecendo, né? Eu até comentei que eu desenvolvi um aplicativo que era para monitorar as geladeiras de uma marca de cerveja, né? As geladeiras ficavam num lugar e, assim, sem GPS, né? Através da rede Wi-Fi. E, às vezes, você está ali no aplicativo, você dá acesso ao Wi-Fi, sei lá, algum recurso de hardware ali que você não imagina que vai ser possível mapear, né? Mas é possível. E isso não é transparente, né? Não tem. E essas empresas, assim, até onde eu tenho conhecimento, não tem o código disponibilizado, né? Com a desculpa que ali está o core business da coisa, né? Que é assim, não vou abrir porque vão roubar o negócio. Mas, na verdade, para quem desenvolve o aplicativo, não é uma coisa tão difícil de se alcançar, difícil de se produzir. Como eu comentei antes, o negócio todo, a estrutura, o investimento, o planejamento da coisa é que mantém eles de pé, né? E a estrutura para bancar, para ter gente para trabalhar e tal, mas só o aplicativo em si, só ter ali o software, né, ele não vai fazer você ter outro Uber, outro iFood, outro Rappi. Tem toda uma estrutura. Então, acho que a única forma de ter transparência nesse sentido era se o código-fonte fosse aberto, né? Ou se eles tivessem alguma contribuição significativa assim, na comunidade de software e tal, que é uma coisa que em alguns aplicativos isso é comum, né? O aplicativo está aí para você ver, e aí você pode fazer uma análise, mas ainda assim não é qualquer pessoa que vai conseguir ver e analisar, mas só de ter aberto seria uma possibilidade de ver. E sim, assim, do meu ponto de vista técnico, é totalmente possível ele estar controlando os seus dados sem você perceber, não só esse tipo de aplicativo, mas qualquer outro tipo de... A gente que é da área de software, né, tem um gerenciador de pacotes, né, que a gente costuma utilizar. E que a gente baixa coisas que já foram feitas para não precisar refazer. E acontece muitas vezes de dentro dessas bibliotecas terem códigos maliciosos para... Então, no aplicativo, cara, não é uma coisa... Não tem nenhum tipo de teoria da conspiração, não tem nada. É tipo, totalmente possível. Pensando até naquela pergunta que você fez da tecnologia, que a gente também acha, pensa sobre pela tecnologia, eu, mano, vejo que assim, tipo, eu tenho vários problemas com tecnologia, mas existe uma crítica, então positiva ou negativa, né? A gente está aqui num momento de pandemia e a live é uma forma que liga as coisas, mas a gente achar que a tecnologia sempre vai melhorar, que é um papo que a gente estava até tendo antes, eu não sei, porque essas empresas e desenvolvida lá fora, principalmente, tipo, a ideia do Vale do Silício, grande maioria, é, tipo, promover coisas que a gente até estava falando. A ideia do Uber, maravilhosa, né? Tem uma ideia de compartilhar, a ideia das entregas de apps de colocar uma bicicleta, que, tipo, na questão do meio ambiente, só que
me parece que o pano de fundo é outro, né? A tecnologia usa também de maneiras que acabam piorando a nossa vida. Ao mesmo tempo que, não querendo ser dicotômico, né? Que é bom ou mal, eu sei que é múltiplos fatores, mas nem sempre a tecnologia também é só uma coisa boa, né? Ela vem com alguma coisa que vai te tirar também, né? Que é as questões dos dados também, né? Você pode estar entregando coisa, por exemplo, que o cara sabe o banco sabe qual é o que você compra, onde você come, que hora você come e o que você come na sexta-feira, sabe? Tipo, é bem perigoso, né? A gente achar que a tecnologia é uma coisa bem só. Tem uma fala de um cara da área de tecnologia, mesmo não vou lembrar agora o nome, que é muito foda, que é tipo, a tecnologia vem anos tentando fazer o que o ser humano faz numa conversa aqui, né? Ela está tentando aproximar, mas na verdade o que ela veio para resolver de humano está se distanciando, né? Então até nessa questão do aplicativo, como você falou, resolve vários problemas, mas traz outros problemas também, né? Então um deles é o que a gente está vendo aí da exploração do trabalho, né? Pode crer, acho que até pensando na real o que vem por trás dessa tecnologia, né? Se a gente está dentro desse contexto falando de aplicativos, né? Tipo, quem desenvolveu esses aplicativos, da onde está vindo essa grana mesmo, né, mano? Tava até comentando aqui na ocupação outro dia que tipo a Uber ficou não sei quantos anos, tipo 1, 2 ou mais anos, tipo tomando prejuízo, né, operacional, tá ligado? Para criar uma estrutura, para ter um número de motoristas, tipo, quem trampou na Uber no comecinho mesmo da Uber ganhou uma grana, mano, tá ligado? Mas o que vem por trás disso, tá ligado? Não é um investimento a fundo perdido que o cara tá fazendo, é uma empresa, existe ali um objetivo capitalista por trás disso. Então a tecnologia ela pode ser usada com certeza para esses fins, como é esse caso e esses vários casos que a gente tem falado aqui, mas é da hora a gente pensar também como a gente pode tentar subverter essa lógica. E aí uma das coisas que a gente está fazendo aqui é essa live, por exemplo, que a gente está usando o Facebook, está usando uma parte de tecnologia aqui para tentar também trazer uma outra visão, trazer uma outra narrativa sobre o que está rolando. E aí até legal da gente citar também algumas iniciativas que a gente enxerga nas quebradas, né? Então, por exemplo, a gente viu que a galera da Aro 60, não sei se está em parceria ou não com a Fundação Tid Setúbal, mas eles estão fazendo um trampo ali no Jardim La Pena, que chama Delivery Justo. Então, eles estão fazendo uma rede local, tá ligado? No bairro. E aí, tipo, se você é um negócio, uma empresa, tem um comércio ali no bairro, você consegue se cadastrar nessa plataforma. E se você é um entregador, tem uma bike, tem uma moto, você também consegue fazer seu cadastro. Mas ali é algo muito menor, muito mais próximo, né, mano? Que você conhece, tipo, as pessoas que estão envolvidas naquele processo do início ao fim. Então, acho que vem muito dessa pegada. Tipo, a tecnologia, na real, ela tá aí a serviço. O que acontece muitas vezes também é que, tipo, quem tem o domínio, né, dessa tecnologia e quem tem o capital, que às vezes é necessário para você investir numa estrutura, tipo, quando a gente passa a pensar dessa forma global, né, mano? Mas acho que no local, né, a gente às vezes pensa em redes de Wi-Fi comunitárias, tá ligado? Isso também é um puta avanço tecnológico que a gente tem. Então, acho que falta, às vezes, a gente, na real, começar a se apropriar cada vez mais dessas tecnologias e colocar elas a serviço do bem comum, do bem público, né, mano? Pensando um pouco nessa realidade. Só para complementar, o software, o hardware, apesar de parecer que a gente está num momento que com ciência de dados, machine learning e tudo mais, que de fato existe uma análise muito grande dos dados e tudo, ainda assim o que comanda é o humano. O software ele não se constrói sozinho, ainda, né? Mas não se constrói sozinho. Então, por trás de tudo isso, por trás do aplicativo, tem alguém ditando as regras, saca? Então, o que o código expressa é que o que um humano está falando, saca? É a ideia de alguém, é o objetivo de alguém. E acho que o que a gente também tem que começar a refletir que esses caras não são os donos da verdade, né? Porque tem e o milionário não sei o quê, o milionário não sei o que lá, sabe? E teve a super ideia. Não está escrito na pedra ali, né? A gente pode reconstruir isso. Que bom que ele alavancou alguma coisa, mas para que caminho que isso está indo, né? Então, acho que ter essa ideia de que não é a máquina,
assim, que tá no comando da coisa. A gente não tá vivendo ainda um Black Mirror, né? Pode crer, são pessoas, né, mano? São pessoas. Da hora. Ampliando um pouco o debate, mano, até tava citando antes o vídeo da Gláucia, foi da hora porque ela também acabou ampliando uns olhares para a gente entender que o que a gente está discutindo aqui, mas que a gente esteja situando, né, hoje, dia 1º, greve dos entregadores de aplicativo. É muito louco quando a gente começa a entender que isso está dentro de um plano de mobilidade, né, mano? A gente está falando de mobilidade. Eu mesmo, tipo, algo que eu não tinha refletido. Quando a gente fala de mobilidade, existe um plano nacional, né, que fala sobre mobilidade do pedestre, mobilidade do trânsito, né, das pessoas, mobilidade ativa, mas existe a mobilidade das entregas, né, logísticas, de passageiros, exatamente. E aí é muito louco situar esse debate dentro desse campo, e aí até aproveitar que tipo vocês dois têm vivências com cicloativismo, também trazer um pouco dessa vivência de vocês, como que vocês enxergam a bicicleta nesse contexto da cidade, não só para entregas de aplicativos, mas também para além disso, tá ligado? E até também pensando sempre nesse contexto histórico, tá ligado? Então, é interessante que a mobilidade que nem está sendo ainda mais na pandemia, né? Tipo, você pensa agora em se deslocar e uma das formas mais seguras, sei lá, em 5 km para ir, 5 para voltar, talvez seja a bicicleta, e mais barato, né? Então, hoje a gente sabe que o ônibus está demorando muito mais, que a gente não vai ter muita grana, então a bicicleta serve como um meio ativo mais econômico e viável, né? E é interessante que nem você citou do Aro 60, que estava fazendo um trampo no La Pena, e ele levou o Viver de Bike, que era um lance de manutenção, ou seja, você tem uma consciência sobre a bicicleta, né? Tipo, você mexendo na bicicleta, você tem uma outra consciência sobre ela, né? Você não acha que é que nem seu tênis que você calça e sai andando. Você não vê na hora que você calçou o tênis e saiu, sabe? Tipo, quando você tem um contato com a bicicleta, você tem uma outra vivência com a bicicleta, né? Você dá você tem um outro olhar para a mobilidade. A Ciclocidade está fazendo também um trampo aqui em São Miguel, que é o dialogar com pessoas, não só pessoas que estão mexendo com bicicleta, mas pessoas que estão fazendo, que andam, né? Que caminham para ter uma visão sobre a mobilidade que não seja só o carro, só o busão, só o trem, sabe? Tipo, a mobilidade, não só de passageiro, mas de entrega, ela faz parte da nossa vida, né? E tipo, a bicicleta ela faz conexões diversas, né? É muito louco isso, né? O quanto que ela é importante na nossa vida. E hoje, agora, muito mais, né? O problema é que eu acho que tem que vir agora, tipo, de políticas públicas, né, mano? A gente pode se conscientizar, mas não adianta o cara ter vontade de vir pedalar, que já é o caso de Guarulhos, para São Miguel, chega aqui e o bicicletário não aguenta, tipo, 300 bicicletas, né? 400 bicicletas, sei lá. Isso reduz, né? Corta a vontade dele de pedalar, né? Ou não ter uma ciclofaixa, não ter segurança de via, né? Eu penso nisso, né? Essa da hora, acho que de 2008 a 2012, assim, andei muito de bike, assim, e você falando, eu estava lembrando, né, quando você vai andar de bike, né, quando você se movimenta em uma velocidade maior do que o seu corpo permite, com a energia do seu corpo, e você começa a observar ao redor, né? Tem coisas que você andando, às vezes você passa de carro, ou tá de ônibus, de trem, você não percebe, né? A bike te dá você consegue, pelo menos eu, como não era uma opção, né, de vida naquele momento, eu trazia essa sensação de, pô, olhar para o lado e ver, pô, nunca vi esse pico aqui, essa paisagem, pelo menos eu pegava a rodovia, né? Moro longe pra caralho, então tudo é tipo uma viagem, né? Mas, enfim, tipo, vou falar da moto, assim, já passei por esses modais, assim, bike, skate também. Skate tentei aí, uma época, trabalhava na Vila Madalena, na Vila Olímpia, e tentei uma época ficar sem a moto, alternava, né, entre ônibus e metrô, e aí fazia uma parte remando. E, assim, cara, não é uma coisa que foi muito pra frente. Pra gente que está aqui no extremo leste, assim, cara,
Não dá para falar por todo mundo assim, mas eu estou andando de moto há 20 anos por conta de acidentes e tudo mais, e tipo de assalto. Já tentei parar de andar de moto, mas assim, é o modal que mais se encaixa assim no meu perfil, que moro muito longe, muito distante, e tenho que me deslocar geralmente para trabalhar assim. Agora não, trabalho em casa, mas na época trabalhava, sempre trabalho aquela região. Não vi outra opção, assim, o transporte público era totalmente inviável, assim, para você passar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, além de ser caro, né, por ser um ônibus intermunicipal. Então, além de tipo a moto ter feito parte da minha vida, assim, foi muito importante para eu começar a ganhar uma grana, começar a conseguir pagar alguma coisa para estudar e me bancar. Até hoje ela é muito presente nessa questão de se deslocar. É quase que uma ferramenta ali das demais ali para mim executar o meu trabalho. Se eu preciso até um cliente, a única opção para mim, por estar muito longe, é a moto. Mas tem uma coisa que é interessante, que é isso, né? Tipo, a bike é um dos modais, né? Tipo, tem modais ativos como andar de skate é um modal ativo, mas também tem a moto. O legal é que se distribua, né? E aí, o que acontece? O que a gente percebe é que não existe uma política que privilegia, tipo, o ciclista. Então, por exemplo, eu moro numa região, mano, que para Guaianazes dá 5 quilômetros. E a galera, tipo, se tivesse um bicicletário, você reduziria o número de pessoas que iam de ônibus para a estação, você entende? Que diminuiria um gasto, que fariam uma atividade diferente, sabe? E você falou sobre a sensação da bicicleta, né? Rapidamente. A bicicleta, tipo, eu fui entender o que é bicicleta quando eu fui começar a entregar mesmo. Que aí eu percebi, eu falei, mano, tinha uma ideia que eu cunhava já faz tempo, que era a ideia do pedale-se e tal, que eu usava para vender bicicleta, em vez de colocar vende-se, eu colocava pedala-se lá em 2014, lá 2015, para vender a bicicleta, que depois foi virar uma outra coisa no ano passado. Mas aí, mano, é isso. Quando você pedala, esse lance do pedala, esse é ritmo. Bike não é que nem carro ou moto ou um avião que é velocidade, é ritmo. Você tem que ter ritmo. Uma vez eu saí pedalando lá na Augusta, na Consolação, uma pessoa me passou de bike elétrica. Eu fui alcançar ela lá no Paraíso. Nada de tipo, é ritmo, você mantém um ritmo. É respiração. Você tem que estar equilibrado para entrar na bike, sabe? Então ela te traz umas coisas, mano, que é isso. Tipo, você vê que você tem uma interação diferente com a vida mesmo, sabe? E não é uma coisa romântica, né? Você sente isso mesmo, sabe? Tipo, no seu dia a dia. Pode crer, mano. Deve ter sido meio foda para você fazer essa transição, né, mano? Sair dessa experiência mega significativa com a bike e perceber isso dentro de um trampo, né, mano? Aí acaba, vira um meio de trabalho mesmo, né? E aí com todas as imposições que isso coloca. Não sei se você teve essa mesma brisa com a moto também, mano. Tipo, daquela experiência de prazer, de liberdade que ela te proporcionava. E aí transformar isso dentro de um trabalho tem seu lado bom, mas também pode ter seu lado zoado, né, mano? A gente está caminhando para o fim, né, da live. Eu queria, só para a gente encerrar mesmo, perguntar para vocês, tipo, mano, dentro de todo esse contexto que a gente falou, né, tanto desse contexto mais amplo de mobilidade, mas também desse contexto de entregas, se é possível, o que vocês veem como alternativas, tá ligado? Será que a gente consegue pensar mais experiências como essa do Delivery Justo, e aí a gente passa a pensar talvez até em aplicativos mesmos de código aberto, desenvolvidos pela quebrada, mas pensando territórios, em vez de pensar tipo coisas muito grandes, como uma cidade como São Paulo, tipo essa loucura, tá ligado? Ou será que a gente tem que passar por uma regulamentação de trabalho mesmo, né? Tipo, estabelecer regras, como que se dá esse trabalho, como que se dá essa relação dos entregadores com essas empresas, como que vocês enxergam isso? Olha, eu acho que é o seguinte, né? Tipo, o poder público tem que agir, ou seja, ele não pode ficar em cima do muro olhando tudo isso e não regulamentar. Eu não sei, não tenho uma ideia de como resolver, mas isso seria um passo, né? Então, garantir o direito mínimo e uma ligação, por exemplo, de trabalho, né? Mas existe várias cooperativas, mas existe cooperativas justas e cooperativas que fazem um trampo legal, que é um caminho também. Eu acho que caminha por isso, né? Tipo, e a conscientização dessas pessoas que pedem
comida também. Elas são responsáveis por isso também. De exigir que, por exemplo, não fiquem diminuindo o entregador, por exemplo, com notas baixas. Se, de repente, ele entregou algo errado, é uma conscientização, porque isso vai para ele, sabe? Tipo, o cara está 5 horas trabalhando, pedalando, e, de repente, por uma nota errada, ele fica bloqueado, né? Então, tipo assim, o cliente cobrar também dos aplicativos, né? Então, é uma coisa que tem que vir de diversos, múltiplos fatores, né? Mas eu acho que a regulamentação, a cobrança nos aplicativos, principalmente de clientes, é uma coisa importante, né? Que dá para todo mundo fazer, né? Olha, eu acho que assim, nesse período que eu convivi com esse pessoal aí, que a gente fazia esses movimentos com a bicicleta e tudo mais para melhorarem as coisas, e até que surgiu aí a ciclovia, ciclofaixa e tal, eu tive contato com algumas pessoas que tinham empresas que ofereciam um serviço de bike, né? Bom, em teoria, parecia que havia uma preocupação com tudo, eles preferiam ter ali o ciclista como CLT, enfim, só isso, no meu ponto de vista, já dá uma puta ajuda, assim. Então, acho que vale a pena aí uma pesquisa para você saber de quem você está contratando esse tipo de serviço, né? Nos aplicativos atuais, tipo no iFood, Rappi e tal, eu não acredito que tenha essa conscientização. E também não é uma coisa que está acessível para todo mundo, mas para quem tiver numa religião mais privilegiada, no centro e tal, dá uma pesquisada nessas empresas que têm essa consciência, e ao invés de contratar o serviço da Rappi, por exemplo, contratar dessa galera aí. E assim, falando de experiência que eu tive, né, de acidente, do roubo da moto, da possibilidade de comprar outra moto, né? Isso é bem a minha experiência pessoal, assim. Não acredito que seja a solução, mas o que eu tenho para dividir aqui e que me ajudou foi ser CLT. Então, acho que a regulamentação da profissão é importantíssima, assim, saca? Acho que eu comentei antes, para comprar a moto, né? Quando eu tive a moto roubada, eu só consegui comprar a moto de novo porque eu tinha como comprovar a renda, né? Então, ter ali a carteira assinada e tudo mais foi importantíssimo. E assim, dentre os outros benefícios, né? Que os poucos ainda que existem, né? Maravilha. Gente, a gente vai encerrar. Queria agradecer muito o Douglas por ter aceito o convite. Rogério também, muito obrigado. Agradecer todo mundo que assistiu a live. Agradecer todo mundo aqui também que ajudou nos bastidores. Yasmin, Glauci, Doug. Valeu. Quarta-feira que vem a gente não teremos live do Ideia Quente, infelizmente, mas logo na sequência a gente já volta aí. E é isso, galera. Brigadão. Tamo junto. Até a próxima.